Manu, tava olhando seu perfil, pô, incrível sua experiência. Você foi formada na USP, você trabalhou na Barclays, certo? Você trabalhou na Temasek, Fundo Soberano de Singapura, você trabalhou na Actis e depois você fundou a Pipo. E na Pipo você levantou mais de 130 milhões de reais com a Thrive Capital, que hoje deve ser um top 3 fundos do mundo, com a Casec e com a Monax, que são dois dos principais fundos de VC da América Latina. E você saiu de investidora para empreendedora. O que vir para o outro lado da mesa te ensinou? Acho que primeiro de tudo, humildade. Quando você é investidor, as coisas parecem fáceis, as planilhas funcionam maravilhosamente, né? Os modelos mentais parecem que se conectam. E quando você empreende, você vê o quão difícil é fazer aquilo acontecer na prática. Então, a transição de investidora para empreendedora não foi fácil, assim. E eu sinto que hoje, 5 anos como empreendedora, é meio que eu realmente me sinto mais empreendedora do que investidora. Por muito tempo, eu acho que eu fiquei em algum lugar ali, stuck in between, sabe? Mas num metaverso, assim, que a Manu volta a virar investidora, quais critérios de investimento ou variáveis talvez mudaria no seu processo de investir depois dessa experiência empreendedora? Eu acho que a primeira coisa que mudaria muito é até um pouco do framework, assim. Eu sinto que eu fazia mais growth, né? Então, eu fazia mais empresas que já geravam EBITDA, coisas do tipo, mas muito do processo de investimento ele era muito apegado à modelagem financeira. Que é uma coisa que hoje, se eu fosse investidora de qualquer estágio, acho que é legal, né? O modelo é uma simplificação de realidade que é importante para você entender quais são os drivers do negócio, etc. Mas muito mais importante é fazer uma diligência muito mais profunda no negócio, assim. No fundador, no mercado, nos drivers de crescimento, na capacidade de execução, em como a empresa se organiza. Que eu acho que são coisas que quando você só é investidor a sua vida toda, você vê com uma maneira muito mais superficial. Então, eu vou dar um exemplo. Como uma empresa toca uma coisa nova. Então, a Pipo hoje é uma corretora e a gente quer montar um braço de financiamento de procedimentos médicos não cobertos por plano de saúde. A estrutura vai ser dentro da Pipo, vai ser apartada, vai ter um responsável claro, vai ter orçamento separado. Hoje eu olho como empreendedor e eu falo, essas coisas mudam muito as chances de dar certo. Tipo, de alguma forma, variável de complexidade operacional. Complexidade operacional, acho que dedicação, responsabilidade clara, muita coisa que não era nem parte do meu processo decisório como investidora, assim. E na sua trajetória você foi mentorada por muita gente boa. Uhum. Qual o melhor conselho que vem na sua cabeça agora? Acho que uma das coisas que eu mais levo pra vida e eu repito muito é nunca subestime o poder de ser gentil. Então, assim, falando de B2B, né, eu brinco, B2B não é um funil, B2B é um carrossel. Então, você pega um lead, aquele lead às vezes você fecha, às vezes você não fecha, às vezes ele volta lá pro começo. E eu vejo que muitas coisas que deram certas na minha vida foram sementes que eu plantei, às vezes, há muitos anos atrás, que por algum motivo não deu certo. Então, não consegui investir na empresa. Mas, assim, ter sido gentil com as pessoas, deixado uma boa impressão, eu acho que realmente dá juros compostos ao longo da vida. E hoje eu vejo muitos clientes que eu tenho hoje que foram empresas que eu tomei um não do próprio empreendedor há 5 anos atrás, por exemplo. Pô, que interessante. E por que você começou no mercado de saúde? Sorte. Acaso, assim. Então, história, assim, falando um pouco da minha vida, né? Eu sou filha de professores, então eu não tenho um DNA empreendedor, executivo, empresário na minha vida. Eu sempre fui muito diferente dos meus pais, então eu sempre fui muito da matemática, das ciências exatas. E por algum tempo eu cogitei sério fazer medicina, durante minha adolescência. Aí saí de medicina e fui para engenharia. Aí minha mãe na época tinha uma espécie de um namorado que falou para mim, olha, engenharia é legal, mas pensa muito no que você vai trabalhar e como que a educação vai meio que moldar isso. Aí eu falei, cara, engenharia, não quero ser engenheira civil, não quero ser engenheira de materiais. Tá bom, vou fazer economia. Fiz economia na USP. E aí, durante a faculdade, eu comecei a ver o que eu quero fazer, o que as pessoas boas da minha faculdade fazem. E aí, tava todo mundo no mercado financeiro, porque não tinha empreendedorismo meio que em 2010, sei lá. E aí, fui trabalhar na Temasek, no Barclays, no primeiro momento, e na Temasek no segundo. E aí, virei uma especialista em saúde por uma questão de como a gente se dividia. E aí, comecei a me apaixonar, assim, tanto pelo propósito do tipo salvar a vida de pessoas e o impacto que isso podia gerar, mas também acho que pela complexidade, assim.
Eu sempre gostei de coisas difíceis na vida. E saúde tem uma coisa que é difícil. E assim comecei aqui e aqui tô até hoje.